NTVC, você acompanha diariamente a previsão do tempo para Cruzeiro e região. Mas de onde surgem essas informações? Como chegamos às probabilidades climáticas? Isso é o que você irá saber agora. Nossa equipe foi até Cachoeira Paulista, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. O CPTEC começou a ser idealizado em meados dos anos 80, quando pesquisadores e o próprio governo brasileiro tomaram consciência da necessidade de o país sair do atraso na previsão de tempo. Nesta época, países mais avançados dominavam há anos metodologias de previsão meteorológica, com uso de supercomputadores. A partir da inauguração do CPTEC em novembro de 1994, houve uma rápida e contínua modernização da meteorologia brasileira. O CPTEC inaugurou uma nova era de meteorologia brasileira, quando passou a gerar operacionalmente as previsões de tempo com a chegada do primeiro supercomputador no Brasil. Conheça agora um pouco dessa história. Bom, agora a gente está numa área que é onde fica o supercomputador aqui do CPTEC. É basicamente o coração do CPTEC INPE. E para falar com a gente, eu estou com o Vander agora, que ele é o responsável técnico pelo funcionamento dessa super máquina. Vander, o que é essa super máquina aqui? Bom, são supercomputadores que são utilizados para fazer a previsão de tempo e clima. São equipamentos extremamente potentes, velozes, fundamentais para fazer o cálculo dessa previsão. Então, máquinas comuns, máquinas simples, não têm a capacidade de se fazer essa previsão, só realmente com supercomputadores. E através da capacidade provida por esses supercomputadores, que se consegue fazer uma previsão de tempo e clima com alta resolução, alta confiabilidade. E como é que funciona a manutenção de tudo isso? Bom, a manutenção disso, os equipamentos trabalham em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, né? E para isso a gente tem uma equipe interna de suporte, monitorando esses equipamentos, monitorando todos os serviços que rodam em cima desses equipamentos. E além disso, nós temos também manutenção dos próprios fornecedores desses equipamentos. Então, no caso de falhas, os engenheiros vêm, repõem os componentes que falham, enfim. Então a gente tem toda essa garantia. A gente percebe que aqui é muito gelado, isso é fundamental? Na verdade, essa temperatura, a temperatura precisa entrar nesses supercomputadores, nessas máquinas, em níveis baixos, né? Porque esse ar gelado passa por dentro desses componentes e ele entra por baixo e sai por cima numa temperatura bem mais elevada, né? E todo esse ar quente, ele sai daqui e esse processo é cíclico, né? Então, é uma condensa. As máquinas são muito condensadas, né? Então, isso gera um calor muito grande. Então, precisa da entrada de ar gelado. Esse ar entra, ele é resfriado lá fora, entra gelado aqui dentro, né? E existe até uma intercalação aqui entre corredores. O ar frio entra pela frente do equipamento e atrás do equipamento sai ar quente. Então os equipamentos são virados de costas um para os outros. Então você tem um corredor de ar frio e um corredor de ar quente. O corredor de ar frio entra ar por baixo e o corredor de ar quente sai o ar por cima, o ar quente por cima. Eu acho que quando a gente fala em supercomputador, a tendência da gente é imaginar qual seria a comparação com o nosso computador que a gente tem em casa. Às vezes a gente tem em casa uma máquina super evoluída, com muitos gigas e etc, não é? Teria como a gente comparar um computador desse com um computador caseiro, por mais evoluído que ele fosse?
É muito difícil essa comparação. Então, são equipamentos bastante específicos. No caso das gerações anteriores, onde os supercomputadores são vetoriais, essa comparação fica praticamente impossível. No caso dos modelos de computadores com arquitetura escalar, dá para a gente falar alguma coisa que o mercado conhece. Por exemplo, esse equipamento aqui atrás, ele é um cluster escalar com chips, né, com processadores AMD. As máquinas caseiras hoje têm chips AMD também. Então, são máquinas, você encontra máquinas parecidas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos 1.100 núcleos computacionais. E esses núcleos computacionais, no caso dessas máquinas escalares, podem estar presentes também em máquinas que a gente conhece, máquinas domésticas, né? Mas em termos, a comparação para basicamente por aí. Em 2010, o CPTEC completa 16 anos. E os computadores, essas super máquinas aqui, também foram evoluindo ao longo desse tempo. Essa máquina que está aqui atrás da gente foi a primeira delas, não é? Como é que ela funcionava? Bom, essa foi a primeira máquina, era uma máquina refrigerada a água. Ela ocupava praticamente 50% desse espaço, né, com uma capacidade, naquela época, de 3,2 gigaflops. Então agora a gente vai ver a segunda, que ainda está aqui, para fazer uma comparação, né? Perfeito. Wander, e depois veio essa máquina aqui. Qual é a diferença dela para a primeira? Bom, a primeira diferença é o tamanho, né? Então, enquanto aquela primeira máquina ocupava praticamente a metade desse espaço, essa segunda máquina simplesmente é esse conjunto de gabinetes, com uma capacidade 5 vezes maior do que a primeira máquina. E também mudou o sistema de refrigeração dela também, né? Isso, a primeira máquina refrigerada a água e essa geração já refrigerada a ar. E hoje estamos na terceira geração de máquinas. Isso, a terceira geração é o SX6, com uma capacidade de 768 gigaflops, refrigerada a ar também. Wander, e quantas vezes essa máquina é superior à outra? Aproximadamente 50 vezes em termos de capacidade. Bom, e o CPTEC ainda está para receber a quarta geração desses supercomputadores. O que vem por aí? Olha, nós vamos ter no final, provavelmente no final de 2010, um equipamento super potente da ordem de 50 vezes a capacidade desse supercomputador atual. E dá para imaginar alguma coisa ainda superior a essa quarta geração? Com certeza. Centros de meteorologia, outros centros de pesquisa internacionais têm máquinas até muito maiores do que isso. E no próximo bloco, como fazer previsões com até 3 meses de antecedência. É daqui a pouco.